Nosso evangelho de hoje é Lucas 4, de 16 a 30. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, em Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Aquilo que era promessa, em Jesus torna-se realidade. Isaías 61 manifesta o desejo de que a boa nova chegue aos pobres, que a libertação alcance os cativos, que a visão seja dada aos cegos, que os oprimidos possam ser livres, que a graça de Deus seja proclamada. Lucas vê em Jesus Cristo aquele pelo qual essas promessas puderam ser realizadas. O único capaz de libertar verdadeiramente o homem de suas misérias, cegueiras e escravidões. O único capaz de trazer a paz e proclamar o jubileu. Nos discursos e ações de Jesus, os pobres e os rejeitados têm vez, são valorizados, assentados nas primeiras cadeiras, respeitados, honrados e bem-aventurados. Por que essa importância? Aqui não se trata de salvação simplesmente pelo fato de ser materialmente pobre e socialmente desprezado. A questão é bem mais complexa. Tem-se 2 polos importantes. O primeiro diz respeito ao fato de esses pobres sofrerem as consequências da ganância dos poderosos, tanto em campo político, quanto no campo religioso de Israel. As lideranças eram corruptas. O segundo é que Jesus se apresenta consciente de sua missão, de sua identidade e da verdade que deve proclamar, e o faz com amor total, doação total de si, valorização de cada pessoa, respeito pela história de cada uma e consciente de que esses pobres são chamados ao conhecimento do Deus verdadeiro através dele.
que é a revelação absoluta tanto de Deus quanto do próprio homem. O grande desafio para quem se familiariza com alguém é conseguir depois enxergar nele o mistério de Deus. Esse é o grande risco de se tornar comum, misturar-se com o outro, ser um com o outro, de tal modo que não se possa ver outra coisa senão um igual. Jesus Cristo assumiu-nos, fez-se um de nós, familiarizou-se conosco, participou de nossas limitações, solidarizou-se conosco em tudo, menos no pecado, que não é humano. Pecar é dizer não a Deus e à sua obra, especialmente ao ser humano. Esse grau de familiaridade aumentou ainda mais com seus consanguíneos e com cidadãos. Esses certamente tinham dificuldade de ver em Jesus o mistério de Deus. Daí a necessidade que tinham de milagres, de coisas extraordinárias, mirabolantes, coisas que, na verdade, deturpam a fé. E esses também estavam envolvidos com a mesma mentalidade do mundo, uma mentalidade envolvida com o pecado. E isso não permitia enxergar Jesus Cristo de fato. Ninguém deve crer à força de milagres e espetáculos. Os milagres são sinais e não razão de ser da fé. Então, duas coisas nesse texto indicam a rejeição a Jesus: o fato da encarnação e a busca por milagres. Quanto à encarnação, apenas viu em Jesus um simples homem incapaz de salvar a própria família, sem posição social digna, identificado simplesmente como o filho de José. Para isso, usavam a expressão médico, cura-te a ti mesmo. Quanto à busca de milagres, era uma forma idolátrica daquele povo que levaria Jesus a se colocar como ídolo traidor de sua verdadeira condição de obediência à vontade do Pai. Faltou àquele povo a busca pela verdade, a vitória sobre a lógica do mundo e o reconhecimento da presença de Deus. O texto nos convida a enxergar que ali reside a necessidade de sermos amigos de Deus, mas sem esquecer que Ele é o totalmente outro, o absoluto, o Senhor de todas as coisas, nosso Criador e Pai, Redentor e Santificador, razão de ser absoluta da nossa existência. Por mais íntimos que sejamos do Senhor, mais envolvidos nos seus mistérios estaremos. Por mais conhecimento que tenhamos dele, mais torna-se maior a necessidade de conhecê-lo. Por mais que tenhamos penetrado no seu amor, mais e mais se abisma a necessidade de amá-lo e de ser amados. O caráter de mistério sempre existirá, pois Deus nos ultrapassa absolutamente. Os projetos de Deus não se realizam de acordo com a nossa vontade, mas segundo os seus desígnios. A lógica de Deus é outra, e Lucas mostra isso com o exemplo da atuação de Elias e Eliseu a favor de pagãos necessitados da misericórdia do Senhor. Eles correram atrás, procuraram e encontraram dentro de Israel, com os profetas de Israel, enquanto ao próprio povo de Deus não foi concedido nada. Deus não está circunscrito a um território, preso a alguma pessoa ou povo. Rejeitando Jesus, aquele povo está desprezando o seu Salvador e, ao mesmo tempo, abrindo a porta da salvação para os pagãos, que reconhecerão a Deus por meio dos seus profetas. A reação contra Jesus lembra a reação contra os profetas no Antigo Testamento e indica não uma verdadeira fé, mas a crença num ídolo construído segundo os parâmetros da forma pecaminosa e dominadora do homem, que ainda não conseguiu dobrar-se ao Deus verdadeiro. Por isso ficam furiosos ao escutarem a verdade proferida por Jesus. Enquanto o profeta fala em nome de Deus
e por isso mesmo não pode mudar o seu discurso, o povo quer outra coisa, segue outra linguagem muitas vezes e se deixa conduzir pela lógica do mundo. Muitos estão tão apegados a si mesmos e ao mundo que não conseguem mais enxergar o dom de Deus. E posso dizer que isso é a pior pobreza que existe. Jesus é o dom de Deus para a salvação de todos, mas não está sendo bem recebido pelos seus familiares. Desde o seu nascimento, já não foi bem recebido pela humanidade, depois pelos familiares e ainda mais pela religião e pela sociedade. Querem matá-lo. Por essa situação, passará todo aquele que se colocar à disposição da vontade de Deus. Mas ainda não tinha chegado a hora, por isso não podem jogá-lo no precipício. Depois, eles não têm poder contra Jesus. Se Jesus não se entregar, eles contra Jesus não podem nada. Quando vamos ter coragem de renunciar a nós mesmos? Quando vamos ser capazes de, mesmo sofrendo, abraçar a verdade ensinada por Jesus? Até quando continuaremos lutando por uma vida segundo a forma desumana do mundo, lançando por terra o dom de Deus? Até quando deixaremos os profetas falando aos ventos? Até quando? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.